Os papéis do divórcio tinham acabado de ser colocados sobre a mesa. Antes que a dor da traição pudesse sequer se instalar, meu ex-marido sacou friamente o celular. Ele acreditava piamente que meu pai estava falido. Ligou para meu pai e disparou cada palavra com força. Sogros, venham buscar a filha problemática de vocês. Se ela continuar aqui em 1 hora, não me culpem pelo que acontecer. Naquele momento, eu não chorei. Eu apenas olhei para o relógio em silêncio, sabendo que não seria eu quem seria expulsa daquela casa, mas sim toda a sua família arrogante. E eu sabia que a peça que meu pai havia meticulosamente preparado por tanto tempo estava prestes a chegar ao seu ápice. Há 5 anos, eu, Sofia Fernandes, celebrei um casamento luxuoso e invejado por todos com Tiago Oliveira. Eu era a única filha de Roberto Fernandes, o presidente do famoso Grupo Valença, uma gigante da construção civil, e ele era apenas um gerente de vendas em uma pequena construtora. Apesar da imensa diferença entre nossas famílias, eu o amava com um coração puro e sem cálculos. No dia do nosso casamento, o maior presente que meus pais nos deram foi este esplêndido apartamento de milhões, localizado no luxuoso bairro Jardins, em São Paulo. Meu pai disse que esta casa era meu dote e a base para construirmos nosso lar. A propriedade foi registrada em nome de nós dois, o que parecia uma confirmação da felicidade que iríamos compartilhar. Nos anos seguintes, minha vida foi como um sonho. Tiago era o marido perfeito. Eu o amava profundamente e ele sempre me surpreendia com gestos românticos. Ele também era ambicioso e subia rapidamente na empresa. Minha sogra, Regina Matos, a princípio me olhava com certo receio, pensando que, como filha de um magnata, eu não saberia cuidar de uma casa. No entanto, ao ver que seu filho recebia forte apoio da minha família, ela começou a me tratar bem. Eu me considerava a mulher mais feliz do mundo. Estava satisfeita com minha vida como dona de casa, sendo um pilar de apoio para que meu marido pudesse focar em sua carreira. Acreditava que essa felicidade duraria para sempre, mas a tempestade chegou. Uma tempestade massiva que desnudaria todas as falsas aparências. Foi há alguns meses, numa tarde de fim de semana, enquanto a família jantava alegremente, de repente recebi uma ligação do meu pai. Atendi com alegria. Oi, pai, sou eu. Já jantaram? Mas o que ouvi não foi sua voz calorosa e enérgica de sempre, e sim uma voz cansada, rouca e cheia de desespero. Sofia, me escute bem. Você precisa manter a calma. Meu coração afundou. Pai, o que houve? Aconteceu algo? Ouvi um suspiro profundo do outro lado da linha. A empresa do pai faliu. Falência. Meus ouvidos uniram. Eu não podia acreditar no que tinha ouvido. Como o Grupo Valença poderia quebrar? Um dos líderes na indústria de construção. Pai, o senhor está brincando, não é? Gaguejei. Não é brincadeira, minha filha. A voz do meu pai parecia à beira das lágrimas. Apostei demais nas pessoas. Investi em um projeto fantasma e perdi tudo. O banco está me cobrando as dívidas e acho que terei que entregar a casa, os bens, tudo. Tudo para pagar. Sinto muito, filha. Não posso mais fazer nada por você. O celular escorregou da minha mão. Tudo ao meu redor parecia girar e desmoronar. Tiago e minha sogra me olhavam sem entender o que estava acontecendo. Sofia, o que houve? O que seu pai disse? Perguntou Tiago com preocupação. Não consegui responder. Havia um nó na minha garganta. Eu só conseguia balançar a cabeça enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Tiago pegou apressadamente o telefone do chão. A ligação ainda não havia caído. Ele levou o aparelho ao ouvido e eu vi sua expressão mudar. De preocupação para surpresa, e depois para horror. Em um silêncio sepulcral, ele ouviu toda a situação da boca do meu pai. Quando a ligação terminou, ele pousou o celular na mesa. Não se aproximou para me consolar. Apenas ficou sentado, rígido como uma estátua. O olhar com que me observava era completamente estranho. Um olhar que eu nunca tinha visto antes. Não continha mais amor ou afeto, mas sim um distanciamento frio e um cálculo implacável. A senhora Regina perguntou nervosamente. Tiago, o que está acontecendo? Seu sogro está bem? Tiago olhou para a mãe,
depois para mim, e finalmente falou. Sua voz estava seca, sem uma ponta de emoção. A família da Sofia está arruinada, mãe. Minha sogra pareceu surpresa por um momento, mas rapidamente recuperou a compostura e disse: Vocês devem se manter fortes e ser um apoio para seu sogro. Essas palavras me deram um mínimo consolo. O jantar daquela noite terminou em silêncio. Chorei a noite toda, cheia de preocupação pelos meus pais e ansiedade pelo meu futuro. Mas, em meio a essa dor, eu tinha uma certeza. Tiago, meu marido, estaria ao meu lado, que superaríamos juntos essa dificuldade. Mas eu estava errada. Eu não tinha ideia de que a notícia da falência da minha família não era apenas uma má notícia para meu marido e minha sogra. Era um teste, uma prova que revelaria seus verdadeiros rostos, e também foi o começo de uma conspiração astuta para me tirar a última coisa que me restava, este apartamento. Se você está curioso para saber como a atitude dos meus sogros mudou 180 graus, quão maligna foi a conspiração deles e que final satisfatório a peça da falência do meu pai trouxe, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Você não vai querer perder o próximo capítulo desta emocionante história. Na manhã seguinte, quando acordei com os olhos inchados, a primeira dura realidade me atingiu. A mudança começou a se espalhar tão claramente quanto uma mancha de óleo. A primeira a mostrar sua nova atitude foi minha sogra, a senhora Regina. Ela não mantinha mais sua anterior amabilidade e cortesia. O sorriso em seus lábios desapareceu, substituído por uma carranca e uma expressão de desagrado. No café da manhã, como eu estava triste demais para comer e só pegava alguns pedaços de pão, ela disse com sarcasmo: Ora, parece que a debutante do Grupo Valença ficou muito exigente com a comida ultimamente. Não gosta mais da comida desta casa? Claro, acostumada a banquetes. Agora que seus pais estão arruinados e você não tem ninguém para se apoiar, suponho que a vida perdeu a graça, e você está sem vontade de comer. Eu congelei. Cada uma de suas palavras era como uma faca apunhalando minha dor. Tiago gritou em voz baixa: Mãe, o que você está dizendo? Por acaso falei alguma mentira? Retrucou a senhora Regina ao filho. Eu só disse a verdade. Antes você não parava de falar do que seu pai fazia. Agora que esse pai está na ruína, vamos ver se ela consegue continuar se exibindo. Então, franzindo os lábios para mim, ela disse: Deixe-me dizer uma coisa. Esta não é uma casa para você vir viver de favor. Seu marido já se esforça o suficiente trabalhando lá fora para manter esta família, e agora parece que também terá que carregar o peso da sua família. De agora em diante, comporte-se como deve. Pare de gastar dinheiro com roupas de grife. É melhor se acostumar a ser nora de família pobre. Eu estava atônita. Apenas um dia antes, ela tinha me elogiado pelo meu bom gosto e pela minha forma de vestir. Agora, eu havia me tornado a nora de família pobre, um fardo. Tiago, incapaz de suportar a atmosfera tensa, levantou-se apressadamente. Vou trabalhar. Ele não disse uma única palavra para me defender, nem uma palavra de consolo. Simplesmente escolheu fugir, deixando-me sozinha para enfrentar a crueldade de sua mãe. A partir daquele dia, minha vida naquela casa se tornou um inferno. Eu não era mais a Sofia, nem a senhora. Eu era tratada como uma serviçal. A senhora Regina começou a me encarregar de todo tipo de tarefa doméstica. Sofia, limpe a sala. Está tão suja que não consigo nem olhar. Sofia, minhas roupas estão na máquina desde manhã. Ainda não as estendeu? Como você fez esta sopa para ficar tão salgada? Por acaso quer me matar? Todo o trabalho que antes a diarista fazia agora era minha responsabilidade. Tentei falar com Tiago. Naquela noite, esperei por ele na sala. Tiago, precisamos conversar. Ele claramente tentava me evitar. Estou muito cansado agora. Se você tem algo a dizer, falamos amanhã. Não precisa ser agora. Eu disse com firmeza. Olhe a atitude de sua mãe ultimamente. Você não se importa como ela me trata. Tiago suspirou profundamente. Você já conhece o temperamento da minha mãe. Certamente ela faz isso porque se preocupa comigo, com medo que eu esteja passando por dificuldades. Além disso, com o que aconteceu na sua família,
É compreensível que ela tenha certos preconceitos. Então, tenha um pouco de paciência. Você é a nora. É tão difícil assim agradá-la um pouco? Paciência. Eu não podia acreditar no que ouvia. Você me pede para suportar esses insultos? Eu sou sua esposa, não a empregada desta casa. Chega! Gritou Tiago. Talvez fosse pelo estresse do trabalho ou porque se sentiu encurralado. Por favor, não aumente as coisas. Já tenho problemas suficientes. O que você quer que eu faça? Que eu brigue com a minha mãe e destrua esta família? Se você não pensa em mim, pelo menos deveria pensar neste lar. Dito isso, ele se foi novamente, deixando-me sozinha com uma raiva e uma tristeza que me sufocavam. Agora eu percebia. Ele nunca ficaria do meu lado. Entre sua mãe e eu, ele havia escolhido a mãe. Ou, para ser mais preciso, ele havia escolhido a si mesmo e o seu próprio conforto. Passei os dias imersa na humilhação e na solidão. A preocupação pelos meus pais e o tratamento frio dos meus sogros me consumiam dia após dia. Emagreci visivelmente e meu rosto estava sempre sombrio. Pensei em divórcio, mas não me atrevia. Eu ainda o amava e alimentava a tênue esperança de que isso fosse apenas uma dificuldade temporária e que, quando tudo passasse, ele voltaria a ser o marido que eu amava. Mas eu não sabia que, enquanto eu me apegava à paciência e a falsas esperanças, meu marido e minha sogra estavam tramando uma conspiração muito mais cruel, um plano para me tirar meu último e maior bem. Aproximadamente uma semana após a catástrofe da minha família, numa noite, depois de mais um jantar tenso, Tiago de repente me chamou ao seu escritório. Sua atitude estava estranha naquele dia. Em vez de sua habitual frieza e desdém, ele se mostrou surpreendentemente amável e atencioso. Sofia, venha e sente-se aqui, disse ele, batendo na cadeira ao seu lado. Um pouco surpresa, sentei-me com cautela. Ele me serviu um copo de água e pegou minha mão. Sei o quanto tem sido difícil para você ultimamente. Sinto muito. Fui um tolo por não ter te consolado. Mas não se preocupe. Pensei muito, e por mais difícil que seja, nunca abandonarei você nem sua família. Depois de tanto tempo de frieza, suas doces palavras amoleceram meu coração ferido sem que eu percebesse. A chama da esperança voltou a se acender. Talvez ele realmente tivesse percebido seu erro. Pensei. Veja bem, continuou ele com uma voz sincera. Nos últimos dias, estive me reunindo com sócios e amigos para encontrar uma maneira de ajudar seu pai. Mas a dívida é tão grande que a ajuda dos meus amigos não seria suficiente. Ele suspirou profundamente com uma expressão de preocupação. Mas pensei em uma solução. Pode ser um pouco arriscada, mas, neste momento, é a única maneira de seu pai se reerguer. Que solução? Perguntei apressadamente, cheia de esperança. Tiago olhou para mim com olhos cheios de amor. Nossa casa, este apartamento, está em nome de nós dois. Eu andei pesquisando e, com o valor desta propriedade, podemos conseguir um empréstimo hipotecário muito grande no banco. Poderíamos obter alguns milhões de reais. Com esse capital, seu pai poderia recomeçar. Poderia reconstruir seu negócio. Eu congelei. Hipotecar esta casa era nosso maior ativo. Nosso lar. Como se lesse minha hesitação, Tiago apertou minha mão com mais força. Eu sei o que te preocupa. Sei que este foi o presente de casamento que seu pai te deu, mas pense na situação em que estamos. Seu pai está em apuros. Como podemos nós, como seus filhos, ficar de braços cruzados? Riqueza pode ser perdida e reconquistada, mas o afeto familiar não se compra com dinheiro. Suas palavras eram nobres e morais. Ele atingiu diretamente meu ponto mais fraco, meu amor e devoção filial por meus pais. Não se preocupe, continuou ele me tranquilizando. Eu fiz todos os cálculos. Só pediremos um empréstimo parcial, apenas o suficiente para seu pai ter capital para o negócio. Com a capacidade e experiência dele, ele poderá devolver o capital e os juros ao banco em 1 ou 2 anos. Nossa casa estará segura. Faço isso porque quero te ajudar, porque quero aliviar seu fardo. Ele me olhou com sinceridade, o olhar de um marido disposto a dar tudo pela família de sua esposa. Eu,
Desesperada pela preocupação com meu pai, me deixei convencer por completo. Acreditei nele. Pensei que ele finalmente havia recuperado a razão e voltado a ser o marido que eu amava. Então, o que eu tenho que fazer? Perguntei. Eu já preparei todos os papéis, disse Tiago com uma expressão de alegria. Como você também é coproprietária, o banco precisa da assinatura de ambos. Você também tem que assinar uma procuração para que eu possa cuidar de todas as questões bancárias. Amanhã, você só precisa tirar um momento para assinar aqui. Ele tirou uma pilha grossa de documentos de sua pasta e a colocou sobre a mesa. Com a pilha grossa de documentos que Tiago me entregou na mão, minha mente era um turbilhão. Por um lado, eu me sentia incrivelmente comovida e grata. Quando nossa família estava à beira do abismo, quando me sentia mais sozinha e impotente, ele não era um espectador, mas sim um marido. Um pilar disposto a suportar a tempestade comigo. Seu gesto parecia apagar toda a amargura e humilhação que eu havia sofrido por parte dele e de sua mãe durante o último mês. Talvez eu o tivesse julgado mal, pensei. Talvez ele também tivesse suas próprias dificuldades devido à pressão de sua mãe. Mas no fundo do meu coração eu acreditava que ele continuava sendo o homem que me amava. Um marido responsável. Sua frieza anterior provavelmente se devia ao enorme choque e preocupação. O que houve? Ainda não assinou? A voz de Tiago me tirou dos meus pensamentos. Ele me olhou com um vislumbre de impaciência, mas rapidamente o escondeu com um sorriso caloroso. Há algo que te preocupa? Apenas confie em mim. Eu jamais faria algo que te prejudicasse. Ah, não é isso, eu disse, sentindo-me culpada por ter duvidado dele. É só que são muitos papéis. Não entendo muito desses trâmites. Comecei a folhear as páginas. Estavam cheias de jargão legal e números apertados. Solicitação de empréstimo e plano de amortização, contrato de constituição de hipoteca imobiliária, procuração. Tudo parecia muito razoável, exatamente como ele havia dito. Tentei ler com mais atenção, mas minha mente era um caos de preocupação pelos meus pais e gratidão pelo gesto do meu marido. Eu não conseguia me concentrar. Não precisa ler tudo com tanto detalhe, disse Tiago com um tom que parecia urgente. São todos formulários padrão do banco. Não podem ser alterados. Você só precisa assinar onde eu marquei. Tenho que apresentá-los assim que abrirem. Esta tarde virão avaliar o apartamento. Temos que fazer isso rápido para que seu pai possa dispor do dinheiro. Ele envolveu meu pai na história. Sua pressa, aos meus olhos, se tornou um zelo em ajudar a família da esposa. Ele estava com pressa porque queria ajudar meu pai o mais rápido possível. Ao pensar nisso, a última ponta de dúvida na minha mente se desvaneceu. Nesta situação, me senti egoísta e mesquinha por duvidar da sinceridade do meu marido. Sim, de acordo. Sinto muito, eu disse, sentindo-me genuinamente arrependida. Peguei a caneta. Ele havia marcado cuidadosamente os locais onde eu devia assinar com post-its amarelos. Eu não li mais o texto com atenção. Simplesmente fui para as páginas marcadas e assinei meu nome. Minha assinatura era clara e firme. Assinei depositando toda a minha fé e esperança neste homem. Eu não tinha ideia. Entre aqueles papéis indiferentes, escondida, havia uma folha fatal esperando minha assinatura. Eu não a vi. Assinei meu nome nela, uma assinatura que selaria meu destino, transformando-me de dona desta casa em uma desabrigada. Assim que terminei de assinar, Tiago recolheu apressadamente a pilha de documentos e revisou as assinaturas mais uma vez. Seu rosto transbordava de alegria. Naquele momento, ingenuamente, pensei que ele estava feliz por poder ajudar meus sogros. Pronto, disse ele, abraçando-me com força. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Eu prometo. Seus pais não sofrerão mais. Eu o abracei também, derramando lágrimas de emoção. Naquele momento, acreditei ter recuperado meu antigo marido. Acreditei que, mesmo que nossa família desmoronasse, eu tinha nele o pilar mais sólido. Eu não sabia que vivia em uma felicidade falsa. Acreditava ingenuamente que a tempestade realmente havia passado. Pensei que o amor de Tiago havia superado todos os cálculos materiais. Não percebi que aquilo era apenas a última gentileza do carrasco antes da execução.
A calma antes de uma tempestade que arrasaria tudo. E essa tempestade chegou numa tarde de fim de semana. Naquela noite, preparei um jantar suntuoso com todos os pratos favoritos de Tiago. Queria agradecê-lo por tudo que havia feito pela nossa família. Quando ele chegou do trabalho, corri feliz para recebê-lo, mas o que recebi não foi seu habitual sorriso caloroso. Seu rosto estava gelado como o gelo, e o olhar com que me observava era estranho e desdenhoso. Tiago, o que houve? Perguntei preocupada. Ele não respondeu. Passou por mim e foi direto para a sala. Ali, sua mãe, a senhora Regina, já estava sentada esperando por ele com uma expressão impassível. Sente-se, disse Tiago com a voz seca. Temos que conversar. Tive um mau pressentimento. Meu coração começou a bater forte. Sentei-me com cautela no sofá da frente. Tiago não hesitou. Sacou uma pasta da sua maleta e a jogou sobre a mesa com um golpe seco. Assine. Com as mãos trêmulas, peguei os papéis. No momento em que 2 palavras impressas em negrito saltaram à minha vista, senti que o mundo inteiro explodia. Petição de divórcio. Fiquei paralisada. Meus ouvidos uniam. Divórcio? Por que divórcio? Tiago, você está brincando, não é? Gaguejei, sem poder acreditar no que meus olhos viam. Por quê? Por que tão de repente? O que eu fiz de errado? Tiago riu. Uma risada que, ao lembrar dela, me parece incrivelmente falsa e aterrorizante. Você não fez nada de errado. Simplesmente eu não te amo mais. Nossas vidas são muito diferentes. Não posso continuar vivendo com uma mulher que carrega o peso de uma família como a sua. No peso de uma família? Havia apenas uma semana ele havia prometido que suportaríamos isso juntos. E agora, as lágrimas começaram a brotar. Não, não pode ser. Deve haver um mal-entendido. Tiago, olhe para mim. Sou Sofia. Mas ele não me olhou. Olhava friamente para os papéis. Assine. Não me faça perder tempo. Foi então que minha sogra falou. Sua voz não era mais amável, mas sim cheia de desprezo. Você ainda não entendeu depois de tudo o que ele disse? Falou com desdém. Olhe para você. Seus pais estão arruinados. Você não é mais uma menina rica. Você acha que meu filho é tolo o suficiente para continuar carregando um fardo como você? Se ele viveu com você nestes últimos anos, foi por causa da sua família. Agora que sua família acabou, o relacionamento de vocês também. É simples. Cada uma de suas palavras era como uma faca apunhalando meu coração sangrando. Então era isso. Todo o amor que ele havia me professado era calculado. Ele só esteve ao meu lado por causa do meu título de filha do presidente. E agora que esse título havia desaparecido, ele pretendia me descartar como um objeto inútil. Lixo, vocês são a escória humana, gritei. A quem você chama de lixo? Gritou ela também. Agradeça que meu filho tenha te suportado durante os últimos 5 anos. Assine de uma vez e suma da minha vista. Olhei para Tiago com olhos suplicantes. Tiago, não faça isso comigo, por favor. Podemos resolver o que for juntos. Mas o divórcio não vale. Mas o homem que eu havia amado como a minha vida respondeu com frieza. É tarde demais, Sofia. Meus sentimentos por você morreram no dia em que soube que sua família estava arruinada. Ou você assina, ou nos vemos no tribunal. Suas palavras foram como uma martelada que estilhaçou minha última esperança e minha última ilusão. Eu desabei no chão, abraçando os papéis do divórcio e chorando convulsivamente. Eu havia sido enganada da forma mais cruel e absoluta. O homem que eu mais havia amado se revelou um demônio, um golpista com uma máscara de amor. Ele e sua mãe haviam armado um teatro juntos, uma peça para me usar, explorar e, finalmente, abandonar sem piedade. Chorei até secarem as lágrimas, mas em meio àquela dor extrema, uma raiva fria começou a ferver dentro de mim. Foi meu erro acreditar no amor, mas eu não permitiria que continuassem me pisoteando. Sequei as lágrimas e levantei num salto. Peguei a caneta e assinei meu nome na petição de divórcio. Uma assinatura sem hesitação. Assinei. De acordo. Vamos nos divorciar. Tiago e sua mãe pareceram um pouco surpresos com minha mudança de atitude, mas continuei com a voz firme. Esta casa foi o dote que meu pai me deu.
Mesmo que nos divorciemos, eu não vou a lugar nenhum. Continua sendo minha casa. Ao ouvir minhas palavras, Tiago e a senhora Regina se entreolharam e soltaram uma gargalhada, uma risada cheia de desprezo e pena. Sua casa? Disse Tiago rindo às lágrimas. Sofia, você é tão ingênua que dá dó. Você realmente acha que depois do divórcio lhe restará alguma parte desta casa? Ele se aproximou, tirou outra pasta da sua maleta e a jogou na minha frente. Olhe você mesma. De quem é esta assinatura? Com as mãos trêmulas, peguei o documento e senti o mundo desmoronar mais uma vez. Era uma escritura de doação de propriedade imobiliária e, embaixo, minha assinatura estava claramente escrita. Foi então que percebi a pilha de documentos que havia assinado, a armadilha em que eu havia caído com os meus próprios pés. Você me enganou! Gritei, avançando sobre ele como uma fera, mas ele me afastou com facilidade e caí desajeitadamente no chão. Enganei? Você quer dizer que você foi estúpida demais? Ele disse, olhando para mim com olhos de vencedor. A quem você vai culpar agora depois de assinar com sua própria mão um documento que doava sua casa ao seu marido? Esta casa agora é só minha. Não lhe cabe nem um centavo. Eu desabei no chão, completamente destruída. Eu havia perdido tudo. Havia perdido meu marido, minha fé e agora, até mesmo minha casa. Fui enganada da maneira mais brutal. Os dias de espera até a data do julgamento foram um inferno para mim. Eu vivia na minha própria casa, mas era tratada como uma prisioneira. Eles me consideravam um estorvo do qual precisavam se livrar o quanto antes. Tiago e sua mãe já não fingiam. Criticavam-me e me insultavam abertamente. Falavam em voz alta deliberadamente sobre como redecorariam a casa depois de expulsar o incômodo ou como convidariam seus amigos para celebrar por terem se livrado do fardo. Cada uma de suas palavras era como 1000 agulhas espetando meu coração sangrando. Entrei em contato com vários escritórios de advocacia para pedir ajuda, mas quando eu contava minha história e admitia que havia assinado a escritura de doação da casa com minha própria mão, todos balançavam a cabeça com expressão de impotência. Será difícil, me disse um advogado mais velho. O documento é claro e está tudo registrado em cartório. Se a senhora não tiver provas evidentes de fraude ou coação, como uma gravação de áudio ou vídeo, as chances de anular este caso são praticamente nulas. O tribunal só julga com provas. Provas? De onde eu tiraria provas? Tudo havia ocorrido entre Tiago e eu, e suas doces palavras e gestos amáveis eram tudo atuação, uma peça de teatro que não havia deixado rastros. Eu me encontrava em um beco sem saída. Sentia-me tão estúpida e ingênua. Como pude cair numa armadilha tão grosseira? Como pude assinar sem ler os documentos cuidadosamente? Eu me culpava e me reprovava, mas o reproche logo se transformou em raiva. A culpa não era minha. A culpa era deles. A culpa era dessas pessoas que usaram meu amor e minha confiança para urdir uma trama tão vil. Decidi ir a juízo. Mesmo que perdesse, eu tinha que me apresentar perante a lei e contar toda a verdade com minha própria voz. Mesmo que ninguém acreditasse em mim, eu tinha que mostrar ao mundo a verdadeira face deles. A data do julgamento foi marcada. Fui ao fórum sozinha, sem advogado nem família. Não me atrevi a contar a verdade aos meus pais. Eles já estavam sofrendo o suficiente com a falência. Eu não queria preocupá-los mais. Menti para eles dizendo que tínhamos um pequeno conflito de casal e que precisávamos de tempo para resolvê-lo. Quando entrei na sala, vi Tiago e sua mãe sentados. Eles não estavam sozinhos. Ao lado deles, sentava-se um advogado de aspecto impecável e muito seguro de si, o Dr. Almeida. Ao me verem sozinha, olharam-me com ainda mais desprezo e suficiência. Estavam certos da vitória. O julgamento foi rápido. Para mim, foi quase uma tortura. O advogado de Tiago apresentou seus argumentos de forma clara e eloquente. Disse que nosso casamento havia se rompido por conflitos insuperáveis e diferenças de ambiente e pensamento. E então, com ar triunfante, apresentou sua carta vencedora. A escritura de doação da casa com a minha assinatura. Meritíssimo, disse com fingida solenidade. Quanto aos bens,
Não temos nenhuma disputa. Em consideração ao afeto conjugal e em agradecimento ao cuidado que a família de meu cliente lhe ofereceu em um momento de dificuldade, a esposa de meu cliente, a senhora Sofia Fernandes, decidiu doar a totalidade de sua parte do apartamento ao seu marido, o senhor Tiago Oliveira. Todos os procedimentos são legais e foram devidamente registrados em cartório. Senti uma raiva que me sufocava. Suas palavras distorciam a verdade descaradamente. Agradecimento? Cuidado? Haviam me transformado de vítima de golpe em esposa compreensiva. Não é verdade! Gritei, levantando num salto, incapaz de me conter mais. É tudo mentira! Eles me enganaram! Eu não sabia nada desse documento. Ele me enganou. Me disse que eram papéis para um empréstimo bancário para ajudar meu pai. Eles me obrigaram a assinar, mas o juiz apenas me olhou com uma expressão de pena. Acalme-se, senhora Fernandes. A assinatura que consta no documento é sua. Olhei para a assinatura projetada na tela. Era, sem dúvida, a minha assinatura. Eu não podia negar. Mas eu não conhecia o conteúdo. Eu disse soluçando. Fui enganada. Por favor, acredite em mim, meritíssimo. A senhora tem alguma prova de fraude ou coação? Replicou o advogado de Tiago. Uma pergunta desafiadora. Uma facada que cutucava minha impotência. Provas? De onde eu tiraria provas? Tudo havia ocorrido entre ele e eu. E suas doces palavras haviam desaparecido como fumaça, sem deixar rastro. Eu estava indefesa. Só podia ficar ali chorando e repetindo desesperadamente. Fui enganada. É injusto. Por favor, acreditem em mim. Mas minhas lágrimas não tinham valor frente ao papel branco e à tinta preta. Tiago e sua mãe estavam sentados observando meu sofrimento. Não havia nem um pingo de compaixão em seus olhos, apenas a euforia do vencedor. Finalmente, o julgamento terminou. O juiz bateu o martelo. O som seco foi como o último prego no caixão do meu casamento e da minha fé. Após examinar as provas apresentadas, leu o veredito com voz inexpressiva. Este tribunal reconhece que o contrato de doação de propriedade imobiliária entre a senhora Sofia Fernandes e o senhor Tiago Oliveira é um contrato plenamente legal, confirmado por registro em cartório. A parte da senhora Sofia Fernandes não apresentou nenhuma prova de fraude ou coação. Portanto, o tribunal aceita a petição de divórcio do senhor Tiago Oliveira. Quanto aos bens, fica confirmado que o apartamento no endereço mencionado é propriedade exclusiva do senhor Tiago Oliveira. Caí para trás na minha cadeira. Meus ouvidos uniam e tudo ficou preto. Eu havia perdido. Eu havia perdido estrondosamente. Eu havia perdido para minha ingenuidade e minha fé cega. A justiça não estava do meu lado. Não fui para a casa dos meus pais. Não queria que me vissem no meu estado miserável. Também não tinha para onde ir. Sem rumo, peguei um táxi e voltei para aquele apartamento. O que antes foi meu lar, agora era o campo de batalha onde eu havia sido derrotada. Quando cheguei, Tiago e sua mãe também acabavam de retornar. Ao me ver, a senhora Regina franziu os lábios e disse com sarcasmo: "Por que você voltou a se arrastar para cá? O juiz já ditou a sentença. Esta não é mais sua casa. Não ouviu? É surda? Suma de uma vez. Você me dá nojo." Entrei na casa sem dizer uma palavra e subi diretamente para o meu quarto. Não iria a lugar nenhum. Esta casa foi me dada pelos meus pais. Pode ser que nos papéis já não fosse minha, mas moralmente eu continuava sendo a dona. Como resisti a sair, Tiago se aproximou e bloqueou a porta. "O que você está fazendo? Pretende se entrincheirar aqui?" "Sim", eu disse, levantando a cabeça e olhando-o diretamente nos olhos. Pela primeira vez, dirigi-lhe um olhar desafiador. "Esta casa é dos meus pais. É fruto do sangue e do suor deles. Não vou a lugar nenhum. Se eu tiver que morrer, morrerei nesta casa. Não deixarei que golpistas como vocês a fiquem tão facilmente." "Você! A quem chama de golpista?" gritou a senhora Regina, correndo por trás e apontando para o meu rosto. Quem se sentiu ofendido saberá a quem me refiro. Respondi com uma voz fria como gelo.
Minha atitude teimosa e desafiadora os enfureceu ao extremo, mas como acabavam de voltar do fórum, não se atreveram a fazer nada drástico. Bem, zombou Tiago. Se você quiser ficar, fique, mas não espere viver confortavelmente. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Era o terceiro dia em que eu aguentava no meu quarto. Provavelmente a paciência dele havia se esgotado, porque Tiago já não parecia querer brincar de gato e rato. Ele bateu na minha porta com força. Sofia, saia agora mesmo. Não respondi. Não vai sair? Quer que eu arrombe a porta? Eu sabia que com o temperamento dele era perfeitamente capaz de fazê-lo. Respirei fundo e abri a porta. Ele estava de pé com os braços cruzados, olhando-me com arrogância. Ainda não foi embora? Você realmente pensa em ficar aqui tão descaradamente? Deixe-me dizer uma coisa, Sofia. Sua família arruinada não é páreo para a nossa. É melhor você ir por bem. Não me obrigue a te fazer mal. Eu apenas o olhei em silêncio. Meu silêncio pareceu enfurecê-lo ainda mais. Você não me ouviu bem. Ele sacou o celular e discou um número. Um número que eu nunca esqueceria. O número do meu pai. Alô? Falo com meu sogro? Disse ao telefone. Seu tom estava cheio de desprezo e desafio. Ele colocou no viva-voz de propósito para que tanto eu quanto sua mãe, que estava perto, pudéssemos ouvir. Sou Tiago, sogrão. Ligo para lhes dar uma boa notícia. Sua querida filha, a partir de hoje, não é mais minha esposa. Acabamos de nos divorciar. Houve silêncio do outro lado da linha. Eu podia imaginar a surpresa e a dor do meu pai. Senti meu coração se encolher. Mas Tiago não parou. Ele riu cruelmente. Ah, mas não ligo só para dar a notícia. Sinto incomodar, mas poderiam vir buscar a filha problemática de vocês. Ela se instalou na minha casa e não tem intenção de ir embora. Diz que prefere morrer aqui. Que educação que lhe deram. Até ensinaram a viver de favor em casa alheia. Clang. Ouvi algo se quebrar do outro lado da linha. Provavelmente era a xícara de chá que meu pai sempre tinha na mão. O que você disse? A voz do meu pai tremia de raiva. Que venham buscá-la! Gritou Tiago como uma besta selvagem. Nossa casa não é uma instituição de caridade para acolher a filha de um velho arruinado como você. Eu lhes dou 1 hora. Se em 1 hora ela ainda estiver aqui, não me culpem se eu mandar alguém arrastá-la para a rua. Adeus! Ele desligou e jogou o celular sobre a mesa. Virou-se para mim com um sorriso triunfante. Fiquei ali com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mas desta vez não eram lágrimas de impotência. Eram lágrimas de uma raiva profunda. Ele não apenas me insultou, mas também aos meus pais, as pessoas que eu mais amo no mundo. Ele havia cruzado meu último limite. Eu estava errada. Ficar ali obstinadamente não servia para nada. Só lhes dava mais desculpas para ferir meus entes queridos. Venham buscar a filha problemática de vocês. As palavras de Tiago ecoavam na minha cabeça, afiadas como 1000 fragmentos de vidro, dilacerando meu coração. Ele havia pisoteado o último vestígio de orgulho que restava a mim e à minha família. Naquele instante, senti que tudo dentro de mim se quebrava em pedaços. A fé, o amor e até a última força que eu tinha para proteger o que chamava de família, tudo se desvaneceu como fumaça. Fiquei no meio da sala luxuosa, chorando sem parar. A raiva, a dor e uma sufocante impotência me invadiram. Tiago e sua mãe continuavam ali, olhando para mim com os braços cruzados e uma expressão triunfante. Eles esperavam. Esperavam que eu desmoronasse por completo, que arrumasse as malas e fosse embora humilhada. Por que você ainda não foi? Disse Tiago com um sorriso zombeteiro. Ou está esperando que seu pai venha de verdade? Não seria mal. Assim ele poderia ver com os próprios olhos como a filha preciosa dele é expulsa para a rua. Talvez então ele se arrependa de não tê-la educado melhor. Cada palavra que saía da boca dele era uma tortura. Eu não aguentava mais. Em meio ao desespero e à dor extrema, já não conseguia pensar com clareza. Como um ato reflexo, peguei meu celular e, com as mãos trêmulas, disquei o número do meu pai. Mal tocou o primeiro toque, atenderam do outro lado. Pai, sou... Minha voz se quebrou. Incapaz de formar palavras. Parecia que o mundo inteiro estava cheio apenas do meu choro. Sofia, não chore.
A voz do meu pai do outro lado não demonstrava nem a raiva, nem o desconcerto que eu esperava. Ao contrário, sua voz era incrivelmente tranquila e serena, com uma estranha força. O pai sabe de tudo. Fiquei paralisada. Toda a dor dentro de mim pareceu parar por um instante. Pai, o senhor não se preocupe. Meu pai me interrompeu. Gravei tudo o que aquele canalha disse. Minha filha, você sofreu muito. Você se saiu muito bem. Foi muito corajosa. A voz do meu pai já não era a voz cansada e impotente de um homem falido. Era grave e cheia de autoridade, como se um leão, há muito em silêncio, finalmente tivesse despertado. Agora, me escute bem. Sua voz era firme, não admitia réplica. Não vá a lugar nenhum. Fique nessa casa. Não saia nem um passo pela porta. Não importa o que digam ou façam. Se for necessário, tranque a porta do seu quarto. Entendeu? Sim. Sim, entendi. Respondi ainda confusa, sem entender o que meu pai pretendia, porque estava tão calmo. Por que me pedia para ficar? Ótimo, fique aí. Chegarei em 30 minutos. Mas o que o senhor vai fazer quando vier? Perguntei preocupada. Ele e a mãe dele estão aqui. Estão muito agressivos. Eles vão insultá-lo. Confie no seu pai. Foi tudo o que ele disse. 3 palavras, mas com o peso de uma tonelada. Em um instante, toda a minha confusão se dissipou, substituída por uma fé absoluta. E ele desligou. Fiquei ali com o celular na mão. Meu pai viria em 30 minutos. O que ele pensava em fazer? Como um homem arruinado e sem nada ia enfrentar gente tão prepotente? Por acaso ele viria suplicar para que me perdoassem? Não, não podia ser. A voz do meu pai não era de alguém que vai suplicar. Era a voz de alguém que vai fazer justiça. Tiago e sua mãe, ao me verem atônita depois da ligação, regozijaram-se ainda mais. Você foi chorar para o seu pai? Zombou Tiago. Vamos ver o que aquele velho arruinado pode fazer quando vier. Ou será que ele virá se ajoelhar para pedir perdão pela filha? Seria um espetáculo digno de se ver. Não perca tempo falando com essa aí, disse a senhora Regina, dirigindo-se à cozinha com desdém. Que venha buscar este estorvo. Que alívio. Eu vou tomar um chá enquanto desfruto do espetáculo. Dito isso, ela foi tranquilamente para a cozinha. Tiago se jogou no sofá, cruzou as pernas e ligou um canal de esportes, ignorando completamente minha presença. Eles estavam desfrutando de seu último momento de arrogância, sem saber que um tsunami gigante estava prestes a chegar para varrer toda a sua soberba e seus cálculos sujos. Eu não disse nada. Subi em silêncio para o meu quarto, e, como meu pai havia me ordenado, tranquei a porta. Não arrumei as malas, simplesmente me aproximei da janela. Afastei ligeiramente a cortina e olhei para a rua. Esperei 30 minutos. Os 30 minutos do destino que decidiriam o futuro da minha família e da deles. Eu já não tinha medo. Em seu lugar, sentia uma estranha emoção, como se estivesse prestes a presenciar algo extraordinário. Exatamente 30 minutos depois, comecei a ouvir um ruído ao longe. O rugido de motores de carro ficou cada vez mais forte até parar bem em frente ao portão de nossa casa. Prendi a respiração e olhei pela janela. Um comboio de carros apareceu ao longe. Não era o velho táxi ou a moto que Tiago e sua mãe poderiam ter imaginado. Na frente, ia um reluzente Rolls-Royce Phantom preto, um carro que eu jamais confundiria. O mesmo carro que meu pai usava para se reunir com seus sócios mais importantes. A luz do entardecer brilhava sobre sua luxuosa pintura preta. Atrás, seguiam 2 Mercedes-Benz Classe S pretos e, por último, uma grande van, do tipo que se usa para seguranças ou para transportar objetos volumosos. Quando o comboio parou, ocupou toda a rua, criando uma cena imponente e autoritária. Lá embaixo, Tiago e sua mãe também ouviram o ruído e saíram para a varanda por curiosidade. Ao verem o comboio de carros, o sorriso em seus rostos congelou. Olharam um para o outro com desconcerto, sem entender o que estava acontecendo. Provavelmente pensaram que algum figurão havia se enganado de endereço. A porta do Rolls-Royce se abriu e saiu um homem de terno e óculos escuros. Era o Sr. Castro,
o chefe de segurança de maior confiança do meu pai. Cortesmente, ele contornou o carro para abrir a porta traseira, e então meu pai saiu. Ele usava um terno Tom Ford perfeitamente ajustado, e em seu pulso brilhava o relógio Patek Philippe de edição limitada que eu lhe dei no último aniversário. Seu cabelo estava impecavelmente penteado, e seus sapatos reluziam. Sua aparência não era, de forma alguma, a de um homem arruinado e afogado em dívidas. Ele era majestoso e imponente, como um imperador que regressa ao seu reino. Dos outros carros desceram o advogado da nossa família, o Dr. Almeida, e uma equipe de quase uma dúzia de seguranças, todos altos e corpulentos, com uniformes pretos que lhes davam um aspecto muito profissional. Da janela do meu quarto, contemplei a cena sem palavras de surpresa, e então comecei a chorar. Mas desta vez eram lágrimas de felicidade e uma emoção avassaladora. Pai, meu pai não estava falido. Tudo havia sido uma atuação. Lá embaixo, Tiago e sua mãe também estavam na varanda, atônitos. A cor de seus rostos mudou da arrogância para o desconcerto e depois para o pânico extremo. Eles não eram tolos. Começavam a perceber que haviam caído em uma armadilha. A equipe de segurança se posicionou rapidamente para controlar os arredores do portão. Meu pai e o Dr. Almeida entraram tranquilamente no pátio, pela porta principal que Tiago havia esquecido de trancar depois de me insultar. Abri rapidamente a porta do meu quarto, sequei as lágrimas e desci as escadas. Quando cheguei, meu pai e o Dr. Almeida acabavam de entrar na sala. Pai! Gritei, tomada pela felicidade e surpresa. Meu pai se virou para mim. Seu olhar severo se suavizou por um instante. Ele se aproximou, abriu os braços e me apertou contra ele. Minha filha, disse, enquanto me dava tapinhas nas costas trêmulas. Sinto muito por fazer você passar por isso. Tudo já acabou. O abraço do meu pai, esse abraço firme e caloroso, apagou toda a humilhação e a dor que eu havia sofrido. Eu me senti segura. Tiago e a senhora Regina desceram então cambaleando. Ficaram no topo da escada, contemplando a cena. Seus rostos estavam brancos como papel e suas pernas tremiam. Senhor Fernandes, gaguejou Tiago. Sua voz já não tinha arrogância, mas sim terror. Como o senhor chegou aqui? Sua empresa? Meu pai me soltou e se virou para eles. Seu olhar suave desapareceu, substituído por um olhar frio e afiado como uma lâmina. Um olhar que parecia atravessar a alma. Minha empresa? Zombou. Uma risada cheia de sarcasmo. Agradeço o seu interesse. Vai muito bem. Na verdade, esta manhã fechamos um grande contrato em Dubai. O quê? O que o senhor está dizendo? Gritou a senhora Regina, incrédula. Impossível. É mentira. O senhor está falido. O senhor mesmo disse. Sim, eu mesmo disse, admitiu meu pai com calma. Mas não era uma má notícia. Era um teste. Uma prova para conhecer o coração das pessoas. Um teste. Eu congelei. Tiago e a senhora Regina também estavam horrorizados. Uma prova? A voz da senhora Regina estava cheia de incredulidade. Parecia que ela ainda não conseguia aceitar que havia sido enganada. Meu pai, como se não valesse a pena responder, sentou-se tranquilamente no sofá. No mesmo lugar onde, há apenas alguns minutos, Tiago havia se sentado arrogantemente com as pernas cruzadas. Meu pai me fez um sinal para que eu me sentasse ao seu lado. Sua atitude relaxada era como a de um rei em seu próprio palácio. O Dr. Almeida não perdeu um segundo em começar o juízo. Aproximou-se da mesa de vidro e abriu sua maleta. Senhor Oliveira e Senhora Matos, disse com uma voz educada, mas sem emoção. Acho que chegou o momento de vocês conhecerem toda a verdade. O Dr. Almeida tirou uma pasta encadernada em azul escuro e a colocou sobre a mesa. Este é o contrato original de doação de propriedade imobiliária, redigido no dia do casamento do Sr. Tiago Oliveira e da Sra. Sofia Fernandes, há 5 anos. O Sr. Roberto Fernandes, como pai da noiva, doou este apartamento, avaliado em milhões de reais, como bem comum para o casamento. Sim, e daí? Replicou a senhora. Regina com as veias do pescoço marcadas. Parecia ter recuperado um pouco de coragem ao mencionar sua prova. Mas Sofia assinou um documento doando toda a sua parte ao meu filho.
Esta casa agora é propriedade exclusiva do meu Tiago. O tribunal sentenciou. Há um documento claro. Como se atrevem a tentar anular isso? Ela falou com confiança, agarrando-se à sua vitória legal. O doutor Almeida sorriu, um sorriso misto de pena e sarcasmo. Minha senhora, não se precipite. Essa vitória no julgamento provavelmente é apenas temporária. A senhora se importaria de ler com atenção a última cláusula deste contrato original? O artigo 9, parágrafo 3. Ele apontou para uma linha impressa em letra muito pequena no final da última página, um lugar que podia passar despercebido facilmente se não fosse lido com atenção. Tiago e a senhora Regina se inclinaram apressadamente, apertando os olhos para ler. Seus rostos, antes confiantes, passaram do vermelho para o branco e depois para um azul pálido. O doutor Almeida, sem lhes dar tempo para assimilar, leu em voz alta e clara, como um juiz ditando a sentença, cada palavra. Cláusula especial 9.3. O presente contrato de doação e toda a titularidade imobiliária relacionada com o mesmo terão plena validade jurídica unicamente enquanto os donatários, Tiago Oliveira e Sofia Fernandes, mantiverem uma relação matrimonial legalmente válida. Caso a relação matrimonial termine por qualquer motivo, incluindo divórcio ou falecimento de uma das partes, o presente contrato ficará automaticamente sem efeito. Qualquer posterior transferência, doação, venda, hipoteca ou outro tipo de contrato ou documento realizado sobre dita propriedade sem o consentimento escrito e registrado em cartório do doador original, Roberto Fernandes, será considerado nulo e sem efeito. A propriedade voltará a ser automaticamente de posse da Sociedade de Responsabilidade Limitada, Grupo Construtor Valença. Nulo! Gaguejou a senhora Regina. Sua voz se quebrou. Ela cambaleou e teve que se agarrar ao braço do filho para não cair. É isso, minha senhora, disse o doutor Almeida com uma voz fria como gelo. Para que a senhora entenda de forma simples, esse documento de doação que o senhor Tiago tem em seu poder, esse que vocês tanto prezam, se tornou automaticamente papel molhado no momento em que ele e a senhorita Sofia se divorciaram oficialmente. Não tem nenhum valor legal. Não, impossível! Gritou Tiago, perdendo completamente a compostura. Isto é uma armadilha. O senhor nos armou uma arapuca. Onde já se viu uma cláusula tão absurda? Que lei permite isto? O doutor Almeida sorriu novamente. Senhor Oliveira, vejo que não conhece bem a lei. Isso é uma cláusula perfeitamente legal chamada doação condicional. Quando o senhor e a senhorita Sofia assinaram este contrato, significa que aceitaram essa condição. O senhor não pode dizer que não sabia. Além disso, na época, seu próprio advogado revisou este contrato e confirmou que não havia nenhum problema legal. Tiago ficou atônito. Foi então que ele se lembrou do dia em que assinou o contrato. Ele estava tão eufórico por receber um presente tão grande do sogro que não prestou nenhuma atenção às cláusulas menores. Havia caído na armadilha com os seus próprios pés. Uma armadilha legal incrivelmente bem calculada. E o que acontece com a sentença do tribunal? Perguntou a senhora Regina, tentando se agarrar à sua última esperança. O tribunal sentenciou que esta casa era do meu filho. A sentença do juiz de primeira instância baseou-se nas provas apresentadas naquele momento, explicou o doutor Almeida com calma. Naquele momento, nós não apresentamos este contrato original. Por quê? Porque queríamos ver até onde ia o teatro de vocês. Agora, temos provas suficientes da fraude do Sr. Oliveira e este contrato original. Iremos apelar. E eu lhes garanto 100% que em segunda instância a sentença será completamente diferente. O Sr. Oliveira não apenas não ficará com a casa, mas poderá ser acusado de estelionato e apropriação indébita. Tiago e sua mãe desmoronaram por completo. Olharam um para o outro e depois para meu pai com uma expressão de horror. Haviam caído em uma armadilha. Uma armadilha montada há 5 anos e ativada no momento perfeito. Foram arrogantes demais. Subestimaram-nos. E agora tinham que saborear a mais amarga das derrotas. Quando o doutor Almeida terminou sua explicação, um pesado silêncio se apoderou da sala.
Tiago e sua mãe desabaram no sofá com o olhar perdido, sem um pingo de arrogância. Eles haviam perdido. Haviam perdido estrondosamente. Meu pai, que havia observado tudo em silêncio, levantou-se. Neste momento, seu olhar não era o de um vencedor. Em seus olhos só havia decepção e uma profunda tristeza. Tiago, começou com uma voz grave e autoritária. Eu confiei muito em você. Pensei que você era um jovem ambicioso, talentoso e, acima de tudo, que amava sinceramente minha filha. Não hesitei em lhe dar em casamento minha filha mais querida e lhes dei uma grande fortuna para que tivessem uma base. Eu esperava que você formasse uma família feliz com Sofia e que mais tarde dirigisse este negócio comigo. Negou com a cabeça, decepcionado. Depois de alguns anos de prova, se eu considerasse que vocês tinham amadurecido de verdade, eu pensava em lhes confiar uma grande parte do grupo, um cargo com o qual você provavelmente nunca teria sonhado. E esta farsa da falência foi minha última prova para você. Ao ouvir isso, não apenas Tiago e a senhora Regina, mas também eu, ficamos atônitas. A última prova. Meu pai olhou para mim com uma expressão de desculpa. Sofia, sinto não ter te contado, mas eu tinha que fazer isso. Eu tinha que saber se o homem que você escolheu, o homem a quem eu ia confiar o futuro da minha filha e todo o meu negócio, era realmente confiável. Voltou a olhar para Tiago. Eu queria ver sua verdadeira natureza quando minha filha deixasse de ser uma menina rica, quando sua família desmoronasse, quando ela se transformasse em um fardo. Eu queria ver se, como você jurou no dia do seu casamento, você ficaria ao lado dela para superar as dificuldades juntos, ou se... Meu pai não terminou a frase, mas todos entendemos o significado. Eu lhe dei uma oportunidade. Sua voz ficou firme. Uma oportunidade para se provar como homem, como marido. Mas você me decepcionou enormemente. Você não apenas demonstrou sua ganância e traição, mas abandonou sua esposa em seu momento de maior dor e ainda armou um teatro vil com sua mãe para tirar o último bem dela. Você não merece ser o marido da minha filha. Você não merece herdar nada de mim. As palavras do meu pai foram como a sentença final que fechava todas as portas para o futuro de Tiago. Foi então que ele se deu conta do que havia perdido. Não apenas um apartamento, mas uma fortuna imensa, um negócio gigantesco e um futuro brilhante. Ele havia jogado tudo no lixo por causa de sua própria ganância e miopia. Ele levantou a cabeça e olhou para mim e para meu pai. Ajoelhou-se diante do meu pai. Senhor, Senhor, sinto muito, soluçou. Eram lágrimas de um arrependimento tardio. Foi como se eu estivesse possuído. A ganância me cegou. Por favor, me perdoe apenas uma vez. Eu prometo. Eu vou mudar. Vou tratar bem a Sofia. Por favor, não nos expulse. A senhora Regina, ao ver o filho, correu para se ajoelhar ao lado dele. É verdade, sogro. Choramingou miseravelmente. A culpa é toda minha. Fui eu, na minha velhice e loucura, que incitei meu filho. Por favor, pense nos jovens, nos 5 anos que viveram como marido e mulher, e nos perdoe desta vez, nós realmente sentimos muito. Ela começou outro teatro de lágrimas, mas desta vez não teve efeito. Meu pai simplesmente os olhou com frieza. Perdão? Se quem tivesse vindo aqui hoje não fosse eu, mas sim um velho realmente arruinado, vocês teriam dito essas palavras? Ou teriam insultado esse velho até a exaustão e jogado a filha dele na rua sem piedade? Diante da pergunta do meu pai, eles ficaram sem palavras. Eu lhe dei a oportunidade, mas você a rejeitou com suas próprias mãos, disse meu pai a Tiago. Não há mais nada para conversar. Tiago continuava ajoelhado no chão frio de mármore, mas já não chorava, nem suplicava. Levantou a cabeça e olhou para nós dois. Em seus olhos não havia mais arrependimento, mas sim o vazio e a impotência de quem perdeu tudo. Começou a murmurar como se tivesse perdido a cabeça. Um teste. Era um teste. A falência era falsa. Soltou uma risada seca e demente. Hahaha. Então era isso. Tudo era um teatro. Um teatro para testar meu coração. Vocês me trataram como um rato de laboratório.
E agora se divertem vendo como eu caí na armadilha. Não te vimos como um rato, disse meu pai com a voz gélida. Você mesmo se transformou em um rato que só persegue a isca à sua frente sem ver a armadilha que pende sobre sua cabeça. A senhora Regina, depois de um tempo atordoada, recuperou a razão, mas sua mente havia se transformado em fúria demente. Já não chorava nem suplicava. Levantou-se num salto e apontou para o rosto do meu pai. A máscara hipócrita e amável havia caído completamente, deixando apenas o descaramento e a ganância. "O senhor se garante, Roberto Fernandes!" gritou. "Claro, como tem dinheiro e poder, pode fazer o que quiser. Brincar de testar as pessoas com sua filha e sua fortuna. Acha que somos seus brinquedos?" Ela se voltou para o filho. "Tiago, levanta. O que você está fazendo aí, pasmo? Você não fez nada de errado. Seu único erro foi ser bom demais e confiar nas pessoas. Depois de viver 5 anos com a filha desse velho, tratando-a como uma princesa, agora toda a família dele se une para te expulsar. Você ainda vai continuar ajoelhado diante dessa gente?" Eu não podia acreditar no que ouvia. Mesmo nesta situação, ela era capaz de distorcer a verdade e confundir o branco com o preto com tanto descaramento. Em sua boca, seu filho havia se tornado a vítima, e nós os carrascos cruéis. "Senhora Matos", interveio então o doutor Almeida. Sua voz continuava tranquila, mas afiada. "Sugiro que meça suas palavras. Quem serviu a quem e quem cometeu o erro? Isso a senhora sabe melhor do que ninguém. E eu a lembro mais uma vez que legalmente esta casa nunca foi propriedade do seu filho." "Cala a boca!" A senhora Regina se lançou a insultar até o advogado. "Você não passa de um advogadinho de aluguel desse velho. Nos papéis diz que Sofia doou a casa ao meu filho. O tribunal sentenciou. Você acha que conseguirão anular?" Ela se agarrava desesperadamente à sentença errônea de primeira instância como um náufrago a uma tábua. Meu pai simplesmente negou com a cabeça. Seu rosto mostrava clara decepção. Parecia não querer discutir mais com uma mulher que havia perdido a razão. Mas Tiago? Ele pareceu incitado pelas palavras da mãe. Seu desespero se transformou em raiva. Levantou-se e olhou fixamente para meu pai. Em seus olhos não havia mais medo, mas um desafio demente. "O senhor tem razão", disse com a voz rouca. "O senhor tem razão. Eu perdi o seu teste. Mas não cante vitória tão cedo. O tribunal sentenciou que esta casa é minha. Mesmo que exista sua cláusula estranha, a sentença do tribunal ainda é válida. Quer anular? Não será fácil. Nos veremos em segunda instância. Vamos ver se o seu dinheiro consegue vencer a lógica do preto no branco." Ele estava até nos ameaçando. Acreditava que, com a sentença que já tinha em mãos, ainda tinha uma oportunidade. A ganância o havia cegado por completo. Ele não sabia o que estava enfrentando. Olhei para o homem à minha frente, o homem que um dia amei. Em meu coração, só restava a amargura. Ele havia escolhido lutar até o fim. Meu pai olhou alternadamente para Tiago e para a senhora Regina. Não se irritou em nada. Simplesmente sorriu com frieza. "Ótimo. Se vocês tanto desejam", disse, virando-se para o advogado. "Doutor Almeida, acho que não será necessário esperar pela segunda instância. Mostre a eles o último presente que preparei." O último presente. Eu também me surpreendi. O doutor Almeida assentiu e voltou a abrir sua maleta, mas desta vez o que tirou não foi uma pasta, mas sim um tablet. Ele reproduziu um vídeo, deixou-o sobre a mesa e girou a tela na direção de Tiago e sua mãe. Na tela, via-se uma gravação de uma câmera oculta instalada no reservado de um restaurante de luxo. E o protagonista do vídeo não era outro senão Tiago. Ele estava conversando com um homem desconhecido. A voz de Tiago era ouvida com clareza. "Não se preocupe. Se cuidar bem do assunto no fórum, se conseguir que a sentença seja a meu favor, assim que tiver o apartamento em minhas mãos, eu o venderei imediatamente. Repartiremos o dinheiro da venda. Como combinamos, 60 para mim, 40 para você." O outro homem riu. "Você tem certeza? Ouvi dizer que seu sogro não é qualquer um." "Aquele velho não passa mais de um falido arruinado", zombou Tiago. "E a filha dele é tão boba que faz tudo o que eu digo. Tenho tudo sob controle." Quando o vídeo terminou, a sala voltou a mergulhar no silêncio.
mas desta vez era um silêncio sepulcral. A senhora Regina olhou para o filho. Seus olhos se arregalaram. Incrédula. Acontece que seu filho não apenas havia enganado a esposa, mas havia se atrevido a fazer acordos com um facilitador judicial, a tentar comprar a justiça com dinheiro. E Tiago, seu rosto não tinha uma gota de sangue. Ele olhava fixamente para o tablet, tremendo dos pés à cabeça. Como vocês conseguiram isso? Sussurrou. Achava que eu não tinha os mesmos contatos que você? Disse meu pai com uma voz gélida. O homem com quem você se reuniu era uma arapuca que eu mesmo armei. Eu só queria ver até onde você era capaz de chegar. E você não me decepcionou. O choque extremo fez com que Tiago desmoronasse por completo. Ele não apenas havia fracassado, mas sua conspiração mais sórdida havia sido completamente exposta. Já não tinha escapatória. Seus atos, disse o doutor Almeida com uma voz firme, como se estivesse lendo uma acusação. Não apenas constituem estelionato e apropriação indébita, mas também há indícios de um crime de suborno, um crime penal. Com este vídeo e o testemunho do homem que se fez passar por intermediário, quantos anos de prisão o senhor acha que o aguardam, senhor Oliveira? Tiago desabou no chão, cobrindo o rosto com as mãos. Não tinha sequer coragem de levantar a cabeça. Havia perdido toda a vontade de resistir. E o medo de ir para a cadeia havia se apoderado por completo de sua mente. A senhora Regina, após o terrível choque, já não se atrevia a gritar. Olhou para o filho e depois para meu pai. Seus olhos estavam cheios de terror e desespero. Foi então que ela percebeu que haviam caído na boca do lobo. Aproximou-se cambaleando e ajoelhou-se diante do meu pai. Toda a sua soberba e arrogância haviam desaparecido, deixando apenas a miséria de quem suplica piedade. Senhor Fernandes, por favor, eu lhe imploro, choramingou com a voz quebrada. A culpa é toda minha. Fui eu, na minha estupidez, que incitei meu filho. Por favor, nos perdoe desta vez. Ele é meu único filho. Se ele for para a cadeia, eu não poderei continuar vivendo. Por favor, tenha clemência. Meu pai simplesmente a olhou com frieza. Clemência, senhora. Matos? Quando seu filho enganou a minha filha, a senhora pensou nessa palavra? Quando a senhora e seu filho se regozijavam após tirarem os bens dela, pensaram que chegaria um dia como hoje? E quando seu filho me insultou sem piedade, me chamando de velho arruinado, ele pensou que teria que suplicar a esse mesmo velho? Cada pergunta do meu pai era como uma faca que se cravava em seu coração, e ela abaixou ainda mais a cabeça, sem poder responder. Pai, eu o chamei em voz baixa. Uma parte de mim não se sentia bem. Meu pai se virou para mim e seu olhar se suavizou. Sofia, não amoleça. Se não matarmos a cobra, um dia ela volta para nos morder. Desta vez, temos que arrancar pela raiz. Dito isso, não olhou mais para a mãe e o filho. Fez um sinal para o Dr. Almeida. O Dr. Almeida assentiu e tirou outro documento da sua maleta. Senhor Oliveira, senhora Matos, disse. O senhor Fernandes, após muito refletir, decidiu lhes oferecer uma última saída. Diante das palavras saída, tanto Tiago quanto sua mãe levantaram a cabeça. Uma faísca de esperança brilhou em seus olhos. Não apresentaremos queixas criminais pelo crime de suborno do senhor Oliveira. Com uma condição, disse o Dr. Almeida, colocando o documento sobre a mesa. Assinem esta declaração juramentada. O conteúdo é simples. Ambos renunciam voluntariamente a todo direito de apelação contra a sentença judicial e, ao mesmo tempo, reconhecem que este apartamento é propriedade do Grupo Valença. Além disso, se comprometem a nunca mais aparecerem na vida da Sofia Fernandes, nem a contatá-la ou interferir de maneira alguma. Fez uma pausa e acrescentou com a voz gélida. Se aceitarem assinar, faremos como se nada tivesse acontecido. Mas se não o fizerem, este vídeo será enviado imediatamente às autoridades policiais. Não era uma escolha, era um ultimato. Assinar e perder a casa em troca da liberdade ou não assinar e ir para a cadeia. Tiago não teve que pensar. Pegou apressadamente a caneta e com a mão trêmula assinou seu nome na declaração.
A senhora Regina também se levantou cambaleando e, seguindo o filho, assinou com a mão trêmula. Quando terminaram de assinar, o doutor Almeida guardou cuidadosamente a declaração em sua maleta. Ótimo! Disse meu pai. Agora o último passo. Levantou-se, caminhou até o portão e fez um sinal para a equipe de segurança que esperava fora. Entrem. Uma dúzia de seguranças com uniformes pretos entrou em uníssono e se formou em 2 fileiras. Sua presença fez o ar da sala ficar pesado. Doutor Almeida, disse meu pai, leia-lhes o restante do ultimato. O advogado assentiu. A pedido do proprietário legal deste apartamento, a senhora Regina Matos e seu filho são obrigados a desocupar esta propriedade no prazo de 1 hora. Só poderão levar seus pertences pessoais essenciais. Todos os bens imóveis da casa são propriedade do Grupo Valença. Meu pai se dirigiu ao chefe de segurança. Chefe Castro, que seus homens ajudem a senhora Matos e o senhor Tiago a fazer as malas. Lembre-se, apenas pertences pessoais, roupas, sapatos e coisas assim. O resto fica. Se em 1 hora eles não tiverem saído, acompanhe-os amavelmente para fora. Entendido? E assim começou o despejo mais humilhante. Sob a direção do chefe Castro, a equipe de segurança se dividiu em 2 grupos. Um grupo acompanhou Tiago e sua mãe para o andar de cima, enquanto o outro trouxe caixas grandes e começou a embalar. Eles se moveram com profissionalismo e rapidez. As roupas dos armários de Tiago e da senhora Regina foram retiradas e jogadas nas caixas. Sapatos, bolsas, cosméticos, tudo correu à mesma sorte, sem o menor respeito, sem a menor compaixão. A senhora Regina observava como seus preciosos artigos de luxo eram tratados como lixo. Seu rosto estava pálido. Tentou intervir, mas 2 seguranças se interpuseram com um olhar gélido. Sinto muito, minha senhora. Ordens do Sr. Fernandes. Tiago simplesmente ficou em um canto como se estivesse pregado no chão. Não lhe restavam forças para resistir. Este despejo ocorreu diante dos meus olhos e dos curiosos vizinhos que se inclinavam na porta. O boato de que a casa do senhor Tiago estava sendo esvaziada por seguranças se espalhou como rastilho de pólvora. Exatamente 1 hora depois, todos os pertences pessoais de Tiago e sua mãe estavam cuidadosamente embalados em poucas caixas. Senhor Oliveira, senhora Matos, o tempo acabou, disse o doutor Almeida. Por favor, vão embora. Tiago e sua mãe, carregando algumas caixas, saíram miseravelmente pela porta. Ao passar por mim, Tiago parou um momento, levantou a cabeça e me olhou pela última vez. Em seus olhos havia arrependimento, dor e um leve vislumbre de rancor. Eu, sem dizer uma palavra, virei a cabeça com frieza. Eles saíram pelo grande portão sob os olhares curiosos e os murmúrios dos vizinhos. O portão pesado de ferro se fechou lentamente atrás deles, encerrando o capítulo mais sombrio da minha vida. Depois que Tiago e sua mãe foram expulsos, o espaçoso apartamento ficou estranhamente silencioso, mas não era paz, e sim um vazio frio. O perfume caro da senhora Regina, a TV barulhenta de Tiago, tudo havia desaparecido. Na sala, entre os restos da partida apressada deles, só restávamos meu pai e eu. Meu pai se aproximou e pôs a mão no meu ombro. Tudo já acabou, filha. Eu assenti, mas não consegui evitar que as lágrimas rolassem. Eu não chorava por compaixão por eles, mas por mim mesma. Eu chorava pelos 5 anos de juventude desperdiçados, pela fé brutalmente pisoteada. Eu errei, não foi, pai? Eu fui tão estúpida por acreditar nele. Meu pai me abraçou. Não, você não errou. Você só foi boa demais. O erro não está em você, mas no coração inescrutável das pessoas. Pare de chorar agora. Esta será uma lição muito cara para você. Seja forte, minha filha. Naquela noite, eu revirei na cama sem conseguir dormir. A imagem de Tiago, seu olhar desesperado ao ser expulso, me atormentava. Eu não sentia satisfação, apenas uma vaga tristeza. Sim, se ele não tivesse sido tão ganancioso, se tivesse sabido valorizar o que tinha, talvez não tivéssemos chegado a este trágico final. Nos dias seguintes, fiquei sozinha no apartamento. Meu pai, depois de resolver tudo, teve que voltar para Dubai a trabalho.
Disse que eu precisava de um espaço tranquilo para pensar e curar minhas feridas. A notícia de que a família de Tiago Oliveira havia sido expulsa do apartamento se espalhou rapidamente. Vizinhos, amigos, todos falavam sobre isso. A verdade sobre a farsa da falência do meu pai e o golpe de Tiago também veio à tona pouco a pouco. As pessoas já não me viam como uma pobre esposa abandonada pelo marido. Em vez disso, me olhavam com respeito e um leve espanto. Alguns dias depois, recebi uma ligação de uma antiga amiga que trabalhava na mesma empresa que Tiago. Sofia, você soube da notícia? Sua voz estava cheia de emoção. Seu ex-marido, Tiago, foi demitido. Fiquei um pouco surpresa. Segundo ela, depois do escândalo, a reputação de Tiago havia afundado completamente. Nenhuma empresa confiaria um cargo importante a alguém que havia tentado dar um golpe até na própria família da esposa. A empresa dele, pressionada pela opinião pública e provavelmente com uma pequena ajuda dos contatos do meu pai, tomou a rápida decisão de demiti-lo. E não é só isso, continuou minha amiga. Ouvi dizer que a mãe dele, após o choque de ser expulsa de casa, foi hospitalizada. E agora foi para o interior. Dizem que está numa situação muito lamentável. Realmente é o karma. Ouvi suas palavras, mas não senti nada. Era o preço que tinham que pagar por sua ganância e maldade. Pensei que nossa história terminaria ali, que cada um seguiria seu caminho e não nos encontraríamos mais. Mas eu estava errada. Aproximadamente uma semana depois, tarde da noite, quando me preparava para dormir, a campainha tocou. Olhei a tela do interfone e senti meu coração parar. Era Tiago. Ele estava parado sob a luz amarela fraca do portal. Tinha um aspecto realmente miserável. Seu terno impecável havia sido substituído por uma camisa amarrotada. Seu cabelo, sempre limpo, estava despenteado. Seu rosto estava abatido. A barba por fazer, e seus olhos vermelhos e inchados, como se não dormisse há dias. Já não era o gerente arrogante e seguro de si. Era apenas um fracassado, um Zé Ninguém. Eu não queria abrir a porta, mas ao ver seu aspecto lamentável, surgiu o último vislumbre de compaixão que me restava. Abri a porta ligeiramente. "O que você está fazendo aqui?" perguntei com frieza. Ele não respondeu. Simplesmente me olhou e, de repente, ajoelhou-se. "Sofia, eu sinto muito." Chorou. Era o soluço dilacerante de um homem que havia perdido tudo. "Eu errei, Sofia. Eu realmente errei. A ganância me cegou. Eu fui uma besta, um lixo com pele humana. Não tenho o direito de te pedir perdão. Só queria te ver uma última vez para te dizer que sinto muito." Ele ficou ajoelhado com a cabeça encostada no chão, chorando com seus ombros largos tremendo. Eu fiquei olhando para ele. Meu coração era um turbilhão de emoções. Eu o odiava pelo que ele havia feito comigo e com minha família. Mas ao ver seu estado miserável, não pude evitar sentir um pouco de pena. Afinal, era o homem que um dia amei. "Levante-se." Minha voz se suavizou um pouco. "Tudo acabou já." "Não." Ele negou com a cabeça. "Não acabou até que você me diga que me perdoa." "Sofia, eu sei que é impossível, mas por favor, você não poderia me dar mais uma chance? Uma chance para recomeçar. Eu prometo. Eu vou mudar. Vou encontrar outro emprego. Vou trabalhar duro e vou te devolver tudo." Nós não poderíamos recomeçar. Recomeçar. Fiquei paralisada. Como ele podia dizer algo assim depois de tudo o que havia acontecido? Sorri com amargura. "Recomeçar, Tiago? Você acha que tudo pode voltar a ser como antes tão facilmente? É possível colar um espelho quebrado? Minha confiança você a estilhaçou." Olhei-o diretamente nos olhos. "Tiago, sabe de uma coisa? O que mais me doeu não foi você me dar um golpe para tirar minha casa. Foi você insultar meu pai sem piedade. Quando meu pai estava em seu momento mais baixo, você pisoteou o orgulho dele. Isso é algo que eu nunca vou esquecer." Ele abaixou a cabeça, sem poder refutar nada. "Você errou." Eu continuei com clareza. "Mas seu maior erro não foi a ganância, foi não saber agradecer. Você tinha tudo. Uma esposa que te amava, uma família da esposa que te apoiava incondicionalmente e um futuro brilhante.
Mas você jogou tudo fora. Você descartou uma mina de ouro por um pedaço de carvão. Essa foi sua maior estupidez. Minhas palavras foram como uma faca que se cravou profundamente em seu orgulho. Ele parou de chorar e ficou sentado, atordoado. Vá embora. Minha voz soava cansada. Não temos mais nada para conversar. Não volte a me procurar nem a me incomodar. Viva sua vida. Dito isso, fechei a porta com força. Não olhei para trás nenhuma vez. Apoiei-me na porta e comecei a chorar de novo. Mas desta vez não eram lágrimas de raiva. Eram as últimas lágrimas para me despedir de um amor, para fechar um triste capítulo da minha vida. O preço da traição não foi apenas a perda material, foi o colapso da personalidade, o remorso de consciência e uma solidão que o perseguiria pelo resto de sua vida. Tiago pagou um preço muito alto, e eu também aprendi uma lição que nunca esquecerei. Depois desse último encontro, Tiago nunca mais apareceu na minha frente. Ouvi dizer que ele havia saído da cidade e voltado para sua terra natal com a mãe, sem empresa, sem casa e com um futuro sombrio. Ele e sua mãe tiveram que começar do zero, vivendo entre as zombarias e as críticas de parentes e vizinhos. Foi um desfecho amargo, mas era o final absolutamente merecido pelo que haviam feito. E eu, depois de um golpe tão grande, não me apressei a começar um novo relacionamento. Tirei um tempo para mim, para curar minhas feridas internas. O espaçoso apartamento, que abrigou tanta felicidade quanto tragédia, se transformou em meu espaço de serenidade para recuperar o equilíbrio. Vendi a metade dos móveis caros, mas frios, e em seu lugar coloquei vasos verdes e obras de arte. Transformei-o em um verdadeiro lar, no meu próprio espaço. Meu pai, depois de dar uma lição no genro traidor, já não me pressionou para participar da gestão do grupo. Filha, ele me disse, você já passou por tempestades demais. Agora faça o que você realmente gosta. O pai sempre estará por trás para te apoiar. E voltei à minha paixão, a arquitetura. Mas desta vez, não trabalhei em uma grande empresa. Fundei meu próprio pequeno escritório de design, especializando-me em projetos de contribuição social. Construir casas para pessoas carentes, desenhar escolas para crianças em comunidades rurais, edifícios ecológicos. Eu queria usar meu talento não apenas para construir edifícios impessoais, mas para criar valor para a sociedade. O trabalho intenso e as viagens a novos lugares me ajudaram a esquecer gradualmente o triste passado. Conheci muitas pessoas, vi diferentes formas de vida. Percebi que, por maior que fosse minha dor, era pequena em comparação com outras desgraças do mundo. Isso me tornou mais forte e mais compassiva. Alguns anos depois, quando meu escritório de design já estava algo consolidado, reencontrei por acaso Marcos, um amigo da faculdade. Ele também era arquiteto e compartilhávamos as mesmas ideias e paixões. Conversamos muito sobre trabalho e vida. Ao lado dele, encontrei a empatia e a compreensão que nunca encontrei em Tiago. O amor voltou a bater à minha porta de uma forma muito suave e natural, sem nenhum cálculo. Quando decidi me casar novamente, meu pai me perguntou: "Você tem certeza desta vez?" Eu sorri e assenti. "Sim, pai, tenho certeza. Ele não é rico como Tiago, nem tem um futuro brilhante garantido, mas tem um coração sincero. E agora, para mim, isso é mais valioso do que qualquer outra coisa." Meu segundo casamento não foi ostentoso. Convidamos apenas a família e os amigos mais próximos e celebramos uma pequena e calorosa festa. Em vez de um vestido de noiva caro, usei um que eu mesma desenhei. Era simples, mas continha todo o meu amor e minha esperança em uma felicidade normal. Minha história chegou ao fim. Uma jornada do ápice da felicidade ao abismo da traição e de volta para me reerguer e encontrar uma nova paz. Isso me ensinou uma lição inesquecível sobre a fé e os valores humanos. O amor é muito bonito, mas nunca se deve amar cegamente. Sacrificar-se pela pessoa amada é bom, mas nunca se deve sacrificar o orgulho e o próprio valor. E o mais importante, nunca se deve julgar uma pessoa apenas por suas doces palavras ou sua aparência deslumbrante. É preciso observar suas ações, especialmente como elas agem em seus momentos mais difíceis e duros.
Só depois de passar pela tempestade é que se pode saber qual é uma árvore robusta e qual é um galho podre pronto para se quebrar a qualquer momento. A verdadeira felicidade pacífica não é uma imensa fortuna ou um futuro garantido. A felicidade, às vezes, é a paz interior. Ser você mesma e estar ao lado de alguém que te valoriza, mesmo quando você não tem nada. Comentário do narrador. Autor. Queridos ouvintes, olá a todos. Do auge da felicidade ao abismo da traição e depois, ressurgindo magnificamente das cinzas, a tumultuosa jornada de Sofia chegou ao fim. Um final onde a justiça prevaleceu e os traidores pagaram um preço alto. Ao ouvir sua história, todos provavelmente experimentamos um intenso turbilhão de emoções, desde a inveja por um casamento de conto de fadas, passando pelo espanto e a raiva diante de uma mudança de 180 graus na atitude humana, o ressentimento por uma conspiração incrivelmente cruel, até finalmente aclamar um desfecho satisfatório, cheio de sabedoria e poder. Esta história não é simplesmente um drama familiar sensacionalista, é uma profunda lição e um alerta agudo sobre a fé, os valores humanos, a essência da felicidade e como enfrentar a adversidade. A lição mais grandiosa e dolorosa que a história nos deixa é a dura verdade sobre a natureza de algumas relações construídas sobre uma base material. Durante 5 anos, Sofia viveu em um sonho de um marido perfeito e uma família da esposa aparentemente harmoniosa. Ela acreditou que o amor de Tiago era sincero e sem cálculos. Estava tão feliz que voluntariamente renunciou à sua carreira, deixou de lado suas paixões e aceitou a vida de dona de casa dedicada ao marido. Mas a farsa da falência do pai foi um teste muito duro. Foi um fogo que desnudou todas as falsas aparências. Descobriu-se que o amor que Tiago lhe professava, o respeito que sua sogra lhe mostrava, tudo estava ligado ao seu título de filha do presidente, à imensa fortuna e aos contatos de sua família. Quando esse título desapareceu e a base material desmoronou, o amor se desvaneceu como fumaça e o respeito se transformou em desprezo. Eles não hesitaram em descartá-la como um objeto inútil e até tentaram tirar a última coisa que lhe restava. Esta história nos dá uma profunda lição, especialmente às mulheres. Nunca se deve ser ingênua demais no amor. O amor romântico é maravilhoso, mas deve ser construído sobre uma base realista e sólida. Nunca se deixem cegar por palavras doces ou aparências deslumbrantes. Aprendam a olhar mais profundamente para a essência de uma pessoa. Observem como ela trata os que a rodeiam, especialmente aqueles que não lhe trazem nenhum benefício. Observem como ela enfrenta as dificuldades e os fracassos. E o mais importante, façam a si mesmas uma pergunta muito realista. Se um dia vocês perdessem tudo, aparência, dinheiro, status, esse homem continuaria ao seu lado, apertando sua mão com força? O verdadeiro amor é amar a pessoa que você é com todas as suas virtudes e defeitos, não o valor tangível que você possui. Nunca apostem toda a sua vida em um jogo em que não podem ter certeza se a outra pessoa ama vocês ou o que vocês têm. Além disso, esta história é uma lição custosa sobre a fé e a prudência. Sofia cometeu um erro fatal, um erro que muitos de nós poderíamos cometer por amar e confiar demais. Ela acreditou cegamente e não leu atentamente o que assinava. Acreditou nas doces palavras e na atuação lacrimosa do marido, e assinou ela mesma a sentença que decidiria seu destino. Sua dor nos serve de alerta a todos. Na vida, especialmente em assuntos relacionados a papéis, leis e dinheiro, nunca se deve ser complacente. Por mais que amem e confiem na pessoa que lhes pede para assinar, dediquem um tempo para ler cuidadosamente cada palavra e cada cláusula. O coração humano é inescrutável, e ninguém sabe que conspirações e arapucas se escondem por trás de um sorriso e de uma promessa. A prudência nunca é demais. Não é desconfiança. É uma forma de se proteger e evitar pagar o preço com lágrimas, arrependimento e, às vezes, com toda uma fortuna. E, é claro, não podemos deixar de falar do pai, o Sr. Fernandes, um homem de grande visão e profunda perspicácia.
Ele não era simplesmente um pai que amava incondicionalmente e mimava a filha. Seu amor era acompanhado de sabedoria, determinação e uma previsão admirável. A farsa da falência que ele orquestrou, embora possa parecer cruel por fazer a filha passar por um doloroso transe emocional, foi o teste mais eficaz para desmascarar o genro. Ele deu uma lição à filha e a todos nós. A adversidade é o melhor crivo para distinguir o verdadeiro do falso. É ao enfrentar as dificuldades e a adversidade, quando todos os benefícios materiais desaparecem, que a verdadeira natureza de uma pessoa se revela com maior clareza. A forma como ele inseriu a cláusula legal especial no contrato de doação também demonstra a prudência e a perspicácia de um homem experiente. Ele deu, mas não deu cegamente. Ele deu à filha uma grande fortuna que seria a base de sua felicidade, mas ao mesmo tempo instalou um mecanismo de segurança, um mecanismo de autoproteção caso o coração humano mudasse. Isso nos dá uma lição muito valiosa aos pais que deixam bens para os filhos. Amem-nos, proporcionem-lhes uma base sólida, mas não se esqueçam de lhes dar as ferramentas para se protegerem contra as tempestades da vida. Às vezes, uma cláusula legal estrita, uma preparação minuciosa, vale mais do que 1000 palavras vazias de conselho. Um amor sábio é um amor que sabe proteger. Mas talvez o que mais nos satisfez e nos fez sentir vitoriosos é a dramática reviravolta final da história. Não foi uma simples vingança, mas um julgamento de justiça e sabedoria. Sofia e seu pai não recorreram à violência nem aos insultos. Simplesmente utilizaram as provas e os trunfos que haviam preparado de antemão para virar completamente o jogo do oponente. Deixaram que a ganância, a estupidez e a traição do duo Oliveira Matos se voltassem contra eles mesmos. Deixaram o inimigo atingir o ápice de sua arrogância para depois fazê-lo cair da forma mais dolorosa. A cena em que eles são expulsos humilhantemente do apartamento à vista de todos os vizinhos foi um final absolutamente merecido. Isso nos mostra uma lei imutável da vida. Colhe-se o que se planta. Quem semeia mentiras, colhe fracassos. Quem semeia desprezo, colhe desprezo. E quem tenta tirar o alheio por qualquer meio, no final perde até o que tinha. O preço da traição não é apenas a perda material, é o colapso da personalidade, o remorso de consciência e uma solidão que o perseguirá pelo resto da sua vida. Tiago pagou um preço muito alto, e nós, os espectadores, também aprendemos uma lição inesquecível. Finalmente, a história de Sofia é um hino à ressurreição de uma mulher que se levanta com força após a adversidade. Ela desmoronou, perdeu tudo, amor, fé, até o lar, mas não ficou no chão. O golpe e a traição não a destruíram, mas a forjaram, transformando-a em uma pessoa mais forte, mais madura e mais capaz. Ela abandonou o papel de dona de casa abastada, de princesa em uma torre de marfim, para encontrar seu verdadeiro eu e perseguir sua paixão e sua carreira como arquiteta. Ela percebeu que a verdadeira felicidade e o valor de uma mulher não residem em um marido rico ou em uma vida de fartura proporcionada por outros, mas na autossuficiência, na independência e na capacidade de se sustentar para criar valor para si mesma e para a sociedade. Sua jornada transmite uma mensagem muito positiva. O fracasso de um casamento não é o fim. Às vezes, pode ser um novo começo, melhor, mais significativo e onde se pode ser verdadeiramente você mesma. Nunca deixem que um fracasso sentimental defina o valor de vocês. Chorem, sofram. São emoções muito humanas, mas depois sequem as lágrimas e levantem-se. Concentrem-se em vocês mesmas, em sua carreira e em suas paixões. Quando vocês se tornarem uma melhor versão de vocês mesmas, quando encontrarem a alegria e a paz em seu interior, a felicidade, de uma forma ou de outra, virá até vocês por conta própria. A verdadeira paz não é um lar sem tempestades, mas sim uma alma forte capaz de enfrentar e superar qualquer tempestade. Portanto, queridos ouvintes, espero que cada um de nós extraia suas próprias conclusões desta história.
Estejam sempre alertas para discernir as relações tóxicas e os amores calculados. Tenham a coragem de cortar os tumores que prejudicam sua vida, mesmo que seja doloroso. Valorizem as pessoas que realmente amam vocês, as que estão ao seu lado mesmo quando vocês não têm nada. E, o mais importante, acreditem sempre no seu próprio valor. Nunca deem a ninguém o direito de lhes colocar um preço ou de subestimá-las. Vocês são únicas e merecem ser felizes. Uma felicidade construída sobre a base da verdade e do respeito. Obrigado a todos os ouvintes pela atenção até o último momento. Eu lhes agradeço sinceramente e nos reencontraremos na próxima história.